Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion de Montfort, capítulo 5. Os motivos que devem tornar essa devoção recomendável para nós. Artigo 1. Essa devoção nos entrega inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo que nos mostra a excelência dessa consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Se não se pode conceber na terra um trabalho mais destacado que o serviço de Deus, se o menor servidor de Deus é mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, se estes não são servidores de Deus, quais são as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servidor de Deus, que estará devoto a seu serviço inteiramente, sem reserva e tanto quanto possa ser? Assim, um fiel e amoroso escravo de Jesus em Maria, que se deu por inteiro ao serviço desse Rei dos Reis, pelas mãos de sua Santa Mãe, e nada reservou para si mesmo, todo o ouro da terra e as belezas dos céus não podem pagar. As outras congregações, associações e irmandades erigidas em honra de Nosso Senhor e de sua Santa Mãe, que fazem grande bem no cristianismo, não levam a dar tudo sem reservas. Elas só prescrevem a seus associados certas práticas e ações para cumprirem suas obrigações. Elas os deixam livres para todas as demais ações e tempos de sua vida. Essa devoção, porém, leva a doar sem reservas a Jesus e a Maria todos os seus pensamentos, palavras, atos e sofrimentos, e todos os tempos de sua vida. Deste modo, que vigiem ou durmam, que bebam ou comam, seja ao fazer as maiores ações, seja ao fazer as menores, é sempre verdadeiro dizer que aquilo que fazem, mesmo que não pensem nisso, é para Jesus e para Maria, em virtude de sua oferenda, a menos que o tenham expressamente retratado. Que consolação! Ademais, como já o disse, não há nenhuma outra prática, exceto esta, pela qual abramos mão facilmente de alguma propriedade, que imperceptivelmente deslize nas melhores ações. E nosso bom Jesus concede esta grande graça em recompensa da ação heróica e desinteressada que a realizamos ao lhe fazer, pelas mãos de sua Santa Mãe, uma cessão de todo o valor de nossas boas obras. Se ele dá o cêntuplo, ainda neste mundo, há aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais e perecíveis. Qual será o cêntuplo que ele dará àquele que lhe sacrificar até mesmo seus bens interiores e espirituais? Jesus, nosso grande amigo, entregou-se a nós sem reserva de corpo e alma, virtudes, graças e méritos. Diz São Bernardo, ele me ganhou por inteiro ao se dar por inteiro a mim. Não é uma questão de justiça e reconhecimento que nós lhe demos tudo o que lhe podemos dar? Ele foi o primeiro a ser generoso para conosco. Sejamos os seguintes, e nós o experimentaremos por toda a vida, em nossa morte e em toda a eternidade, ainda mais generoso. Ele será generoso com quem se mostra generoso com ele. Artigo 2. Essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e pelo próprio Deus e praticar a humildade. Segundo motivo que nos mostra ser justo em si mesmo e vantajoso para o cristão consagrar-se por inteira à Santíssima Virgem, por essa prática, a fim de o ser mais perfeitamente consagrado a Jesus Cristo. Este bom mestre não menosprezou encerrar-se no seio da Santa Virgem como um cativo e escravo amoroso e ser-lhe submisso e obediente durante 30 anos. É aqui, repito, que o espírito humano se perde quando faz uma séria reflexão sobre essa atitude da sabedoria encarnada que não quis, ainda que o pudesse fazer, dar-se diretamente aos homens, mas através da Santíssima Virgem. E não quis vir ao mundo na idade de um homem perfeito, independente de outrem, mas como um pobre e pequena criança, dependente dos cuidados e atenções de sua Santa Mãe. Essa sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar os homens, não encontrou o meio mais perfeito e mais abreviado para fazer-lhe do que submeter-se em todas as coisas à Virgem Santa. Não somente durante os 8, 10 ou 15 anos iniciais de sua vida, como as outras crianças,
mas por 30 anos. E Jesus deu mais glória a Deus, seu Pai, durante todo esse tempo de submissão e dependência da Santíssima Virgem, que ele teria dado se empregasse esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens. Oh, como se glorifica enormemente a Deus ao se submeter a Maria, a exemplo de Jesus. Tendo diante dos nossos olhos um exemplo tão visível e tão conhecido de todo mundo, seríamos tão insensatos a ponto de julgar encontrar um meio mais perfeito e mais abreviado para glorificar a Deus do que submeter-se a Maria, a exemplo de seu filho? Como prova da dependência que devemos ter em relação à Santíssima Virgem, é bom lembrar o que eu disse acima, relatando os exemplos que nos dão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa dependência que devemos ter da Santíssima Virgem. Só por meio dela o Pai nos deu e nos dá seu Filho, só produz outros filhos por ela e só comunica suas graças através dela. Somente por ela Deus Filho foi formado para todo mundo em geral. Só por ela, em união com o Espírito Santo, ele é formado e gerado todos os dias. Somente por meio dela, o Espírito Santo formou Jesus Cristo. Só por ela, forma os membros de seu corpo místico e não dispensa seus dons e favores ao não ser por ela. Depois de tantos e tão expressivos exemplos da Santíssima Trindade, poderíamos nós, sem extrema cegueira, abrir mão de Maria e não nos consagrarmos a ela e dela depender para ir a Deus e a Ele nos sacrificarmos? Eis algumas passagens dos padres latinos que escolhi para provar o que acabo de dizer. Vendo Deus que somos indignos de receber suas graças imediatamente de sua mão, de São Bernardo, ele as dá a Maria, a fim de que tenhamos por ela tudo o que ele nos quer dar. E ele também é glorificado ao receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos por seus benefícios. Assim, é muito justo que imitemos essa conduta de Deus, diz o mesmo São Bernardo, a fim de que a graça retorne ao seu autor pelo mesmo canal por onde ela veio. É isto que fazemos por nossa devoção. Oferecemos e consagramos à Santíssima Virgem tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba, por seu intermédio, a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemo-nos indignos e incapazes de nos aproximarmos por nós mesmos de sua infinita majestade. É por isso que nos servimos da intercessão da Santíssima Virgem. Além disso, aqui está uma prática de grande humildade que Deus ama acima das demais virtudes. Uma alma que se eleva, abaixa a Deus. Uma alma que se humilha, eleva a Deus. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Se vos abaixais, crendo-vos indigno de comparecer diante dele e de vos aproximar, ele desce, abaixa-se para vir a vós, para se comprazer em vós e para vos elevar mesmo sem merecerdes. Ao contrário, quando nos aproximamos ousadamente de Deus, sem mediador, Deus se esconde e não podemos alcançá-lo. Oh, como ele ama a humildade de coração! É a tal humildade que se dedica a essa prática de devoção, pois ela ensina a jamais se aproximar de nosso Senhor por nós mesmos, por mais terno e misericordioso que ele seja, mas a nos servir sempre da intercessão da Santa Virgem, seja para comparecer perante Deus, seja para lhe falar, seja para aproximarmos dele, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para nos unirmos e consagrarmos a ele.